Começamos de um jeito diferente hoje, não é mesmo, Giovana? Com certeza. Que tá diferente hoje? Porque hoje, no nosso Pode Empreender Sim, a nossa emparedada é quem, Giovana Rodrigues? Ela mesma. Hoje não tem pra onde correr, gente. Não já tem, me pegaram ali na frente. Aqui ela. E aqui, quando você entra nessa posição aqui, ó, então até o convidado, quando entrar nessa posição aqui, já sabe. Hoje não tem pra onde correr, hoje nem marido não vai salvar ali, né? Não mesmo. Não. Então tá bom, então vamos lá. Hoje vocês perguntam, eu respondo, vambora. Trocamos de posição. Exatamente. A gente decidiu, né, a nossa estreia do Pode Empreender Sim, antes de falar de empreendedorismo, né, então quem somos nós e o que é que nós fazemos, né, como o empreendedorismo entrou na nossa vida, e a gente preferiu primeiro sermos as entrevistadas também para contar a nossa história de empreendedorismo, né? Então por isso a gente está aqui. Hoje terceiro episódio, né? Segundo episódio foi Giovana Rodrigues. E terceiro episódio temos Vivian Carla. Isso aí. Tô aqui. Vambora, vai dar certo. Deu certo. Vamos lá. Vivian, primeira pergunta. Ai. Por que você decidiu empreender? Olha isso, que interessante, né? Por que eu resolvi empreender? Hoje, olhando para tudo que eu fiz lá atrás, com o olhar de hoje, empreender para mim, hoje significa ter liberdade geográfica, liberdade de tempo e fazer aquilo que eu gosto, né? Olhando hoje, com toda a maturidade, com todo o conhecimento que eu tenho. Lá atrás, lá nos meados da adolescência, né, onde eu queria... Acho que eu comecei a empreender lá, no comecinho lá, porque eu queria ter meu dinheirinho, né? Porque eu estudava e não dava de ter um trabalho no horário normal, das 8 às 18, então eu comecei, como todo mundo, né? Vende lingerie, né? E tem até uma coisa engraçada que vocês não sabem de mim. Eu tive uma telemensagem. Olha só, vocês não sabia disso, não. Essa história eu nunca tinha contado pra vocês. Eu tive uma telemensagem quando eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, meu pai, né, sempre me incentivando nas minhas ideias, ele comprou um aparelho, era aqueles aparelho telefônico de botãozinho, tudo. Ele tinha um cabo que tinha saída vermelha e amarela, a gente ligava num som. E aí eu lembro que esse meu primeiro negócio, ele tinha assim, a gente comprava, era em fitas cassetes, os áudios, e aí eu tinha, e depois passou pra CD. Depois, então foi melhorando, aí passou pra CD, né? Modernizou. Aí eu lembro que eu tinha vários CDs, aí tinha assim, mensagem de aniversário, mensagens românticas, era muito interessante. Então aí funcionava assim, né? O cliente ligava, ele escolhia a telemensagem, eu colocava 2, 3 para escolher, e aí eu mandava pra mensagem. Olha só, uma coisa super antiga, né? E quanto tempo? Alguns meses só. Porque fogo de palha, né, que eu tinha na época, né? Então eu comecei, mas eu lembro que eu trabalhei alguns meses, até arrisquei, eu me lembro dessa história, que uma vez aí um cliente me pediu uma cesta de café da manhã uma vez. Falei, vou fazer, né? Aí eu pesquisei quanto que custava uma cesta de café da manhã pra vender, eu sei que eu gastei quase o mesmo valor que estavam vendendo na época pra me produzir a cesta, mas a entrega, eu acho que eu fiquei no negativo. Aí eu falei, não, cesta de café da manhã não é pra mim. E outra, tinha que acordar de madrugada, né, já não é uma coisa que eu curtia muito, né, mas eu lembro que foi nessas tentativas, eu vendi lingerie, aí tentei com a telemensagem, e aí até que não deu, né, eu falei, não deu, fui trabalhar para outras pessoas, né, fui trabalhar, meu primeiro emprego de CLT eu tive 2 empregos de CLT, o primeiro foi na dança, foi dançando. E aí eu demorei um tempinho para entender. Quando surgiu a oportunidade do hobby, que a dança me trouxe o movimento de eu ir para os eventos, a dança me trouxe encontrar o Hugo num grupo de dança que ele tinha, que era o The Best Cowboys, e esse movimento me trouxe a ideia de colocar 2 paixões num trabalho, que era a estar em eventos sertanejos, que a gente já tava naquele movimento com a dança, né, ali já era bom, já estaria nas festas, e a fotografia, que era uma coisa que a gente sempre gostou, e eu, em particular, gostava bem mais que o Hugo na época. Por incrível que pareça, eu fui a primeira fotógrafa do site da Best Cowboys, não foi ele, né, fui eu que trouxe essa ideia. E aí a gente montou o site voltado para o nicho sertanejo, porque ali eu consegui reunir algumas paixões, né, pessoas, dança, fotografia e estar nas festas, né, que eu quase não gosto. O que vale, o que a gente percebe, Vivian, e é isso, vai uma dica para quem está nos ouvindo, nos vendo, né, tanto no YouTube quanto no podcast em si, no áudio,
que o empreendedor, ele faz várias tentativas. Sim. Ele não tem medo de se arriscar, ele não tem medo de conhecer novas formas de se empreender, de fazer negócio de um modo geral. E o principal, ele sempre busca o seu prazer pessoal de estar realizando aquela atividade, né? Então, se ele não se sente confortável naquele lugar e ele vê que aquilo realmente não é uma coisa rentável, sim, ele busca outra coisa e ele não tem medo de buscar, ele não fica na monotonia, né? Ele não se acomoda com aquela situação, né? Verdade. E assim, uma coisa, essa fala, assim, eu gosto sempre de falar para as pessoas, não tem outro jeito de você não saber se não for fazendo. Né? A gente troca muito isso sempre aqui, né? Nos corredores, nos cafés, com as outras colegas empreendedoras. Se você tem uma ideia e se você acha que aquilo pode agregar no seu negócio, ou se aquilo pode, sei lá, andar paralelo contigo ali, você vê a oportunidade, vê o jeito que dá, nem que você tenha que agregar uma pessoa, fazer parceria ali, por que não fazer? E aí, se não der, você tenta outro jeito. É assim que funciona a vida, e a vida segue. A vida segue. E seguiu esse casamento, né? O casamento não só de almas, mas sim, também de sociedade. Você, sim, e o Hugo, vocês sempre trabalharam assim, né? Sim. Quando depois que se conheceram, começaram a trabalhar juntos. Já que assim, até não sei se seria essa a sua pergunta, mas acredito que seja, sim, porque eu adivinho as perguntas, eu tenho esse dom também às vezes. O que acontece? Eu e o Hugo, a gente, desde a nossa conexão, nunca conseguiu ser só namoro. Entendi. Eu acho que não era pra ser só namoro mesmo, entendeu? Acho que se fosse, a gente nem tava mais junto. Eu até falo isso pra ele, entendeu? Porque a gente acha que tem um propósito, uma missão tão maior nesse mundo, que era muito egoísmo a gente querer ficar só um pro outro. Na minha cabeça eu tenho isso, né, hoje. E eu tenho isso todos os dias, né? Por isso que eu gosto de muita gente, eu gosto de estar em um monte de lugar, eu gosto de festa, eu gosto de dançar, eu gosto de... Eu gosto, e ele também gosta. Então dá certo, assim, porque os dois é igual, né? Porque se fosse o outro, não aguentava. A mim não aguentou, os outros namorados que eu tive, ninguém aguentava. Ninguém me suportava, porque eu queria liberdade, eu queria fazer um monte de coisa, eu queria estar com um monte de gente, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de beijar as pessoas, eu gosto de dançar com as... E aí, não pode. Não pode o quê? Pode sim, eu vou porque eu quero fazer. Então, só dá certo porque entende. Então, lá atrás, começou com um grupo de dança, que era um hobby, que na verdade não dava retorno, era mais um lazer, a gente desenvolveu, ele tinha um grupo, eu entrei dentro, e aí já comecei a participar da organização, e daí a pouco, de um ano depois virou site, né, e aí o site começou, automaticamente, um ano de site, a gente começou a fazer os eventos, né, no mundo sertanejo. Paralelo a isso, eu fui desenvolvendo as meninas do Axé The Best, que era um desejo pessoal meu, de ter a dança, de trabalhar para as rádios, de trabalhar para as bandas, de ter um grupo de meninas, só que nesse eu não dançava, eu fiquei na gestão, tinha uma parceira coreógrafa e o Hugo me ajudava na logística junto com o Neto. Então a gente trabalhou muito tempo fazendo tudo isso, era dança, era evento, aí era menina de panfletagem, era menina de recepção, era coordenação de evento, era coordenação de portaria. Quando o evento era meu, o evento dos outros eu estava trabalhando. E essa dinâmica que a gente faz aqui, muitas vezes, de você estar dando a palestra e eu te ajudar como staff, e dali a pouco ser ao contrário, sempre rolou. Com a gente nunca teve esse negócio assim, não, eu sou a chefe e eu não posso ser uma pessoa que vai só servir. Ou então, não, eu sou a pessoa que vai servir, então eu não posso ser a chefe. Nunca teve. Se tinha que carregar caixa, a gente carregava caixa. Se tinha que subir no palco para falar, a gente falava. Se faltava apresentador, na época eu não tinha um problema com o microfone, sério, muito interessante falar isso. E o Hugo que ia pra frente para falar, mas eu nunca apresentei. Não, vai lá e apresenta. Então não tem ninguém, vai lá e apresenta. Então pra nós, pra mim e pro Hugo, essa adaptabilidade, essa coisa de entrar num ambiente e entender como é que... Igual a água. A água, ela entra assim, ela vai se adaptando. Onde tem espaço, onde que dá, vai moldando. Isso daí sempre foi. E com isso a gente tem o nosso casamento, tem os nossos filhos, paralelo a tudo isso, né? E aí tem gente que pensa, mas vocês têm momentos nós temos nossos momentos. Tem época que é um pouco mais escasso, né? Porque às vezes está muito corrido, mas a gente entende. Eu não tenho esse egoísmo de entender. Na minha cabeça, assim, se isso é propósito, se isso está alinhado ao objetivo de vida daquilo que ele está buscando, eu tenho que ser a pessoa que está ali do lado dele, para falar, vai lá e faz, fica tranquilo, como se fosse ao contrário. Numa conversa até agora recente, eu acho que isso vale para quem está nos escutando e nos assistindo também, eu conversei com ele sobre concurso, o assunto era concurso. E aí nós encontramos uma amiga dele recentemente, que está estudando para concurso, e ela perguntou, Hugo, e aí os concursos? Porque teve uma época da vida do Hugo que ele estava estudando para concurso. Aí ele falou, mas eu falei pra amiga,
ou eu estudo ou eu trabalho. É mais ou menos assim, né? Porque uma coisa ou outra. Aí eu virei e falei pra ele assim, eu falei, não é eu estudo ou eu trabalho. É o seguinte, se eu tivesse o olhar e o coração, certeza que se você estudasse, você estaria se dedicando a algo que você realmente queria, eu sacrificaria 1 ou 2 anos do meu trabalho, da minha carreira agora, para que você estudasse 2 anos afinco para passar naquilo que você queria. Eu faria isso da mesma forma como hoje ele faz isso por mim. Hoje ele se dedica à carreira dele 24 horas por dia para que eu tenha tempo para trabalhar para minha empresa, estruturar o meu negócio. Então é uma escolha que nós fazemos estando juntos. Já teve épocas que foi ao contrário, onde eu fiquei muitos anos às vezes trabalhando dentro de um outro órgão, de um outro lugar, que é o Jerônimo, para ele poder se estruturar e fazer o nome dele como fotógrafo, crescer como profissional e que hoje ele é profissional. Então, assim, é muito difícil falar de mim sem falar dele, né? Então, assim, falar de mim sem falar do que a gente caminha junto, dessa casa, desse movimento que a gente faz com as pessoas e na vida. Então, hoje, quando você me pergunta sobre empreendedorismo, não tem como eu falar sobre empreendedorismo sem falar dele. Então, assim, ele tá nos acompanhando aí, chega até a ser emocionante falar sobre isso com vocês, mas é difícil, né? É tudo junto e funciona, entendeu? Funciona, dá certo, de vez em quando eu tenho que falar, ei, sossega, dá uma segurada aí. Aí, de vez em quando ele tem que falar, sai, para, vai fazer que vai dar certo, vai, porque às vezes eu quero deixar tudo muito bonitinho, né, tal, mas caminhamos, né? Então, eu acho que o empreendedorismo traz muito disso, da gente ter parceiros na nossa caminhada. Muitas vezes vai ser dentro do seu casamento, às vezes a colega que está nos ouvindo talvez não tenha um marido que não apoie. E é por isso que nós estamos aqui. É justamente porque a gente sabe que dentro de casa nem todo mundo tem esse apoio. Sim. E a gente ouve isso todos os dias aqui de alguém, né? O parceiro não apoia, a mãe não apoia, o pai não apoia, a sociedade não apoia, o céu não apoia, né? Parece que nada vai a favor. Então a gente criou esse nosso trabalho, eu acho que é muito isso, né? Pra gente dar esse suporte. E como que foi pra você, assim, pra vocês dois, conciliar o empreendedorismo com ser pai e mãe? Porque, assim, eu e a Jaque, nós não temos filho, então muitas pessoas às vezes acham que pra nós talvez seja mais fácil, eu falo, né? Mas você não é mãe, então eu quero, né, uma opinião de uma mãe, né, e de um pai, né? Como Sim. que é? Porque eu vi que vocês sempre trabalharam e quando vocês largaram, né, o CLT e foram pro empreendedorismo, eu queria saber, assim, quais dificuldades que vocês tiveram, Sim. como que foi passar por esse processo e até hoje, né, que são pais de adolescentes, né? Agora cheio de jovens na minha casa, gente, você não tá entendendo. Interessante sua pergunta, Giovana, é uma coisa que eu falo pouco. Gostando das perguntas de vocês, são coisas que eu falo muito pouco nas redes sociais, mas é legal. Eu saí do CLT primeiro, né? Na verdade, eu fui saída do CLT, né? Eu trabalhava numa rádio aqui em Cuiabá. Eu gosto muito de falar porque eu tenho muita gratidão pelas pessoas. Eu trabalhava na Cuiabana FM, que era uma rádio aí do grupo do Arcanjo, né? E o Arcanjo, na época que rolou toda aquela situação com ele e tal, então nós fomos pegos de surpresa, nós fomos todas mandadas embora de uma hora para outra tal. Não tô aqui a julgar quem tá certo, quem tá errado, mas na época, perdi o emprego. Sim. Mas eu já tava andando pro site, isso já tava acontecendo, só que ainda ele não dava renda, né? Então, mas graças a Deus eu tinha uma família que sempre me deu um suporte, então eu não fiquei, né, a ver navios, e o Hugo trabalhava ainda, só que o Hugo era medroso. O Hugo tinha um medo de empreender, gente, vocês não estão entendendo. Por isso que vocês têm que colocar ele nessa cadeira aqui uma hora, porque ele vai ter que contar pra vocês. E eu já era mais audaciosa. E aí veio o namoro e a gente veio e foi indo, assim, e aí de repente, putz, grávida. Aí falei palavrão, foi grávida. Aí tá bom, até então, quando estava grávida, 1000 maravilhas. É assim que funciona para as mulheres. Eu não tinha nada na gravidez. Nem parecia que eu estava grávida. Só se você não me olhasse de frente, você nem via era só a barriguinha. Trabalhei até o último segundo, né, da minha gravidez. E por ser uma pessoa, assim, apaixonada em planejamento, eu escolhi o dia deles nascerem. Por várias situações, que não vou ficar contando aqui, porque senão nós vamos ficar o dia inteiro no podcast. Resumindo, Nicole nasceu, fiquei um mês. O primeiro mês, ok. Fiquei em casa, Nicole tinha muita cólica e aquele confusão. Segundo mês já comecei a me incomodar. E aí, eu vou ter que ficar em casa? Porque quando você tá grávida, muitas mães não param pra pensar como que vai ser a logística quando a criança nascer. Quanto vai custar eu pagar alguém? Você até tem uma noção, mas na hora que acontece, aí segundo mês opa, e aí
o formigãozinho foi dando, né? Eu vou pra rua e eu não tô participando das coisas, e eu tô só em casa, o Bucheiro me contando, eu tô no Big Brother dentro de casa, não posso sair. Tá errado esse negócio. E comecei a me incomodar. E eu falei, bom, foque no que você é bom, delega o resto. Pra mim é uma coisa assim importantíssima. Eu, mãe, dentro de casa, 24 horas por dia, e eu empreendedora na rua. Era aquela coisa, né? Eu falei, eu vou ter que fazer escolhas. Então, o que eu fiz? Fui buscar uma pessoa que pudesse me ajudar com a minha casa e minha filha. Porque eu fiquei pensando, se eu ficar em casa o dia inteiro, o Hugo com certeza não ia se opor a isso. Ele ia falar, não, tranquilo, fica, segura os pontos até, por exemplo, a Nicole ir pra escola, que seria um cenário novo, né, no próximo ano. Mas eu falei, não dou conta. Eu comecei a ser uma mãe ruim. E eu não tô aqui, acho que a gente tem que falar da maternidade sem esse romantismo todo, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, ai, tem que amamentar tanto tempo, ai, tem que ficar, tem que... Não, gente, a gente cansa, a gente é mulher, a gente quer trabalhar, a gente quer ficar bonita, a gente quer vestir roupa bonita, a gente quer emagrecer, a gente quer ficar gostosa, a gente quer sair, a gente quer tomar uma cervejinha, é normal. Porque a vida do homem não muda nada quando ele tem um filho. Muda, assim, no sentido dele ser pai, participativo, mas não muda o corpo, não muda hormônios, não muda emoções, não muda nada. E eu falei, não, eu não vou, eu não quero. Não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu vim pra frente, eu fui, achei uma babá. A babá ficava... Inicialmente eu falei que não era babá, pra não assustar a galera em casa, né? Falei, não, é pra cuidar da casa. Uma semana depois ela cuidava da casa da menina. No segundo mês, ela já começou a me acompanhar e virou um braço direito na minha vida. Só que, gente, eu tive muitas babás, tá? Então eu sou uma pessoa assim... Porque tem muita gente que não confia. Eu não tive opção. Ou eu confiava em alguém... Lembra aquela história que eu falo pra vocês? Foque no que você quer e não no que você não quer. Eu não sabia esses termos naquela época. Eu tô falando agora porque hoje eu consigo olhar e colocar terminologia pra isso. Naquela época eu falava assim, não, eu vou acreditar. Essa pessoa vai ser boa. Essa pessoa vai cuidar. E aí eu priorizava. Uma coisa que é interessante pras mães. Ah, ela não limpa a casa direito, mas ela cuida da criança direito? Tá bom. Porque a minha prioridade era alguém que cuidasse bem da minha filha. A comida dela é meio sem sal, não tem problema, a gente toca o sal depois. Eu comecei a priorizar, o que era prioridade pra mim? A roupa não ficava muito bem limpa, não tinha problema. A menina tá bem cuidada, eu consigo trabalhar, então eu comecei a ver o que era prioridade pra mim. Você não acha funcionário perfeito. E aí eu com jeitinho, conversando, dá mais uma atenção aqui, cuida daqui. E claro, com toda essa coisa de empatia que eu sempre trouxe, as pessoas não queriam ir embora, né? Então eu acabei trazendo vários babás e outros, você conhece quase todas. Né? A Jaqueline, eu tava falando da Jaqueline, a gente tem a Jaqueline, a gente tem a Amanda, tem Camila, tem Marcela, tem Jéssica, tem um monte, todas são minhas amigas. Hoje eu participo, ajudo elas até às vezes na correria da vida delas, mas foram pessoas que eu tive que contar, graças a Deus, Deus acabou trazendo. Mas eu acho que assim, não é sorte não, tá? É correr atrás, é conversar, não ter preguiça de ensinar. Eu não tinha preguiça de ensinar, eu tinha paciência com elas, eu tinha empatia pela situação que elas viviam, muitas situações pessoais. Então, assim, não é sorte. Teve muita gente que falou, teve sorte. Não. Então, assim, acho que para poder conciliar, não ia conseguir sozinha, Giovana. Aí depois veio a escola, que foi fundamental também. Eu coloquei eles, assim, 1 ano, todo mundo foi pra escola. Então, era escola, e aí se tinha um negocinho de esporte, a gente corria atrás pra fazer. E minha mãe, que me deu muito suporte também, quando não tinha babá, quando não tinha escola, quando tinha que viajar, era minha mãe, era minha irmã, que tinha que se virar nos 30, família, suporte importante. Então, eu sei que sem toda essa estrutura eu não ia conseguir, não. Mas assim, e mesmo com toda essa correria, participei de todas as festas juninas, todos os dias das mães, todos os momentos, hospital, dia de dar remédio, dia de passar a noite acordada. A gente sempre se virou. Quando não era eu, era o Hugo, e quando não era os dois, né? Eu ainda falava assim, vai dormir, que amanhã o outro tem que estar acordado cedo. Mas não dormia, ficava lá igual zumbi, ou então era o contrário, vai dormir, porque senão, né? Aí ficava os dois cansados no outro dia, porque ficava, acho que eu me sentia egoísta, e também, ele também se sentia um pouco egoísta. Eu tô descansando, mas ela não tá descansando também. Então a gente sempre foi muito parceiro. E a parceria, né, daquela coisa de tipo assim, não é só meu filho, ou não é só filho dele. Então a gente, eu acredito que tenha sido isso que fez dar certo. E é o que a gente faz até hoje. Hoje é adolescente, né? Que nem você tá falando. Aí é cheio de gente. Gente, é cheio de criança lá em casa. Além dos 3 meus, eu vou enfiando os outros. Porque eu sempre fui daquela mãe que eu prefiro minha casa cheia de gente do que meus filhos não estar na minha casa. Então a gente sempre trouxe. Aí o pai é Uber. De todos os crianças, eles sabem onde moram os filhos de todo mundo, é assim que funciona lá em casa. Os lanches lá em casa, e olha que eu nem gosto de cozinhar, né? Mas aquelas coisas meio práticas, então a gente vai, monta, pede, e vai dando certo. Tá aí, tá hoje. Aproveitando esse gancho,
dos filhos, né? Sim. E do empreendedorismo. Como agora que eles já são adolescentes, Sim. que eles já entendem um pouco mais do mercado de trabalho, de um modo geral, como é começar a introduzi-los nesse mundo? Porque a gente sabe que a sua filha te ajuda em alguns vídeos, Sim. seus filhos de alguma forma ajudam vocês dois nesse processo como um todo. E como é fazer isso de uma forma que você esteja de fato ensinando, dando valores, sabe? Formando mesmo uma pessoa, um cidadão do bem, uma pessoa que corre atrás, que cuida, que tem um olhar além. Isso é interessante de dois viés, né? Acho que a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, que nem sempre de pais CLTs vão nascer filhos CLTs. Pais de concurso vão nascer filhos de concurso. Pais de empreendedores vão nascer filhos empreendedores. Então, o primeiro princípio que eu pelo menos entendo e tento respeitar é eles escolherem aquilo que vai fazer eles felizes, né? E que eles vão se encontrar dentro do que eles querem, independente do que eles forem escolher. Tanto na orientação religiosa, orientação sexual, orientação profissional, entendeu? Eu sempre falo assim, você não faltando com respeito com o outro e fazendo o bem para as pessoas, não importa o que você vai fazer. Se você vai ganhar pouco, se você vai ganhar muito, né? Se você vai ter um trabalho que você vai viver com pouco, mas você vai fazer o que você gosta, para mim também não tem essa coisa que muitos pais, eu preciso deixar riqueza, eu preciso... Não, eu encontrei esses dias, até eu conheci uma mulher, uma amiga de uma amiga recentemente, que ela falou assim, que ela não tá deixando nada pros filhos dela. Porque ela falou que ninguém vai ver de herança porque ela não teve herança, ela deve construir tudo. Ela vai dar conhecimento e oportunidade para eles aprenderem, para eles trabalharem. Mas quem vai fazer o patrimônio deles são eles. Eu achei fantástica a fala dela, assim, porque ela falou, não, eu vivo, eu viajo, eu faço, meu dinheiro eu gasto mesmo, ficar guardando pros outros, não. E ela falou assim, de uma forma tão bacana, e ela trouxe assim, ela falou, não, porque eles estão trabalhando, eles têm capacidade, e eles estão bem financeiramente, tá? Eu tô falando assim, mas os meninos estão bem financeiramente, tem mais ou menos a nossa idade, estão super bem, mas ela falou, não vou dar nada de mão beijada pra ninguém, não. Quer carro? Vai comprar. Quer casinha? Vai comprar. Né? Então, assim, é uma visão que ela tem, né? Então, assim, trazendo pra minha orientação aqui, a Douglas, a gente traz o seguinte, a gente dá o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem como entregar, acho que a maioria dos pais tem esse objetivo. Só que quando a gente pensa nessa vibe de empreendedorismo, eu sempre dou muita oportunidade para eles analisarem o que eles gostam de fazer. E o coach nos ajuda muito com isso, né? Então o coach ele é fantástico, né? Eu sou apaixonada no processo de coaching, não é porque eu sou coach ou porque eu ando com colegas, amigas coaches, mas é porque ele ajuda, né? Então sempre eu falo, olha, observa o teu comportamento, o que você gosta mais de fazer? Então eu ajudo eles a observar entre eles o que é que eles gostam mais de fazer. Né? E hoje, por exemplo, eles me ajudam sim, mas eu não vejo muito eles trabalhando com a gente muito tempo. Honestamente, sinceramente. Ou pelo menos pode até ser que vá, mas depois de passar por uma experiência com outras pessoas. Eu acho que é necessário para eles. Mesmo que depois eles voltem, não, a gente quer montar alguma coisa, tem vontade, não sei se é o perfil deles também. A Pietra ainda é muito nova, não tem como saber. Mas eu acredito muito que eles precisam viver essas experiências. E nós, como pais e como profissionais, né, e até porque a gente entende um pouquinho da área, eu sempre falo assim, observe, se é uma coisa que você gosta, investe. Se não fica perdendo tempo com isso, né? Então, esse ano é o ano que a Nicole está estudando para o Enem, né? Ela quer fazer um cursinho, vai fazer um cursinho. Vai aproveitar a nota, tá aí entre, talvez, fazer letras, fazer jornalismo, não sei, mais ou menos nessa área. Vê o que você quer, vamos fazer um teste vocacional, tenta. Não deu certo, primeiro semestre, já viu que não é o que quer? Vamos mudar, vamos fazer aproveitamento, não tem, a gente é mais feliz. E hoje eu sou muito feliz de poder, por ter esse entendimento, conseguir trazer isso para eles, né? Porque talvez o meu pai e minha mãe, dentro do que eles puderam, eles fizeram tudo também para me ajudar. Não posso reclamar, mas meus pais não tinham muito, por exemplo, conhecimento de empreendedorismo. Né? Não foi ensinado isso para eles, né? Meus pais não entendiam muito de muitas coisas, né? Que hoje eu ensino. Uma outra coisa que eu trago muito para eles é a educação financeira. Que eles têm muita noção, viu? Eles têm muita noção de dinheiro. Tem mais noção que eu. Entendeu? Tem mais noção que eu de educação, de guardar, de querer saber onde que investe. Eu lembro da vez que vocês me falaram, acho que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a conviver com vocês, falar que o deles, né, que são 3 irmãos, deles é tudo separadinho.
Assim, É muito engraçado isso. se é uma barra de chocolate, é dividido tudo meio a meio. Nenhum pode ficar com uma graminha a mais ou a menos. Miojo. Miojo? Miojo. Lá em casa o miojo tem conta, é comprado. Aí eles, sabe o que eles fazem? Tem um comércio lá dentro, interno. Eles vendem miojo um pro outro, a troca de favor. Você lava minha louça, eu te pago com miojo. Assim que é, né? Tudo que é assim, o que é o de todo mundo, né? Aí tem coisas específicas de cada um. Mas uma coisa do dinheiro é engraçado. Quando a gente viajar, vai ser bem diferente. Você já viu o perfil aí. Eles iam com o mesmo dinheiro. Porque a gente guardava o dinheiro num cofrinho, moeda, incentivava eles. E quando a gente, vamos abrir o cofrinho, o dinheiro que tiver lá, a gente dobra. Então, vamos supor que tinha R$100 lá. A gente colocava mais 100 e dividia entre os 3. A Pietra voltava me devendo. A Nicole geralmente gastava tudo que ela tinha, o Caio voltava com mais do que ele foi. E sabe por quê? Porque chegava lá e ele não gastava o dele. Pra nada. Porque esse dinheiro era pra ele comprar as coisinhas pra eles, não comprava nada. Acabava o delas. Eu ficava com dó, às vezes vinha uma caixinha, uma xuxinha de cabelo, um batonzinho, aí eu comprava pra elas. Eu falava, Caio, o que você quer? Não, eu não quero, me dá dinheiro. Então era R$3, eu dava R$3 pra ele. Gente, então se ele fosse com 100, ele voltava com 150. Porque só dos extras que eu dava pras meninas e ele queria receber em dinheiro. Então, assim, o dele é assim, tudo dele é em dinheiro. Alguém vai dar presente, ele quer dinheiro. Ele é uma pessoa que ele tem uma visão de guardar, de investir. Então, assim, você vê já o perfil aí, né? Então, tem coisas, claro que a gente passa os valores, né? Os valores que são os importantes. Educação, a gente traz o valor da gente ser correto. Eu e o Hugo, a gente tem eu brigo muito com isso, da gente ser empático, de se colocar no lugar dos outros, de a gente não julgar as pessoas, a gente não fazer fofoca. Aí tem hora que eu comento alguma coisa, ela fala, mas isso não é fofoca? Aí eu falo, é um comentário. Mas tem hora que dá uma confusão, né? Que até eu pergunto, mas será que é fofoca, né? Porque é muito confuso comentário e fofoca, gente. É um negócio bem complexo. Mas a gente vai perdendo os hábitos, porque são hábitos que a gente vem desde quando a gente é pequena achando que é certo, né? As festas de família que tinha na nossa época era pro tio, ficar falando um do outro. Né? Então hoje, tanto que hoje nas festas, a Giovana sabe disso, eu coloco karaokê, eu coloco música, eu coloco gente pra fazer comida, eu coloco gente pra fazer drink. Por quê? Pra gente ter ocupação, pra não ficar sentado falando mal da vida do outro, porque geralmente sobra o que fazer, você vai fazer o quê? Vai ficar falando do comportamento do outro, né? Então isso a gente trouxe pra nossa caminhada hoje. Mas é basicamente assim que a gente traz essa vida de pais, filhos, empreendedorismo, enfim, acho que era isso dentro disso. Vivian, e como você se vê daqui 5 anos? Eu sabia que eu pensei que ela podia me perguntar isso aquele dia que a gente conversou. Eu falei, quer ver que a Jaqueline vai perguntar? Nem vale essa pergunta que ela ensaiou. Eu ensaiei, Não tem problema. Eu acabei ensaiando, sabe por quê? Porque eu chamei a Giovana pra conversar dias, eu falei, olha só. Mas assim, já esqueci o que eu falei pra você, Giovana. Que bom, mas aí, tá vendo? Eu sabia que eu ia esquecer. Eu sabia, por isso que eu falei, eu vou perguntar. Então, eu não sei exatamente o que eu estarei fazendo, foi o que eu falei pra Giovana, mas assim, o que eu estarei fazendo exatamente, eu não sei te falar, porque as coisas vão mudando muito, né? Mas o que eu vejo sempre fazendo é eu estando conectando pessoas. O ponto importante é esse. Se essa conexão ela vai ser para 1.000 pessoas ou para 10.000 pessoas, não sei. Se ela vai ser uma conexão Mato Grosso, João Pessoa, Brasil, mundo, não sei. Se essa conexão ela é numa cidade do interior, que talvez eu vá lá ficar lá e desenvolver um trabalho lá, talvez. Se essa conexão vai envolver outros meios de comunicação maiores, ou até mesmo envolvimento com partidos políticos, mas não me vejo exatamente como política, mas envolvida para poder trazer resultado para a população, para poder ajudar mais, talvez. Então as conexões, com certeza, eu acho que eu vou ter 5 anos, eu vou estar com muitas outras conexões, e essas grandes conexões vão poder ajudar todas essas pessoas. É como se fosse um derramamento, assim, sabe? Aquela coisa do marketing multinível que o pessoal fala que é o derramamento, mas não é um derramamento, eu não vejo olhando dinheiro, porque eu acho que minha moeda maior é gente. Tudo que eu vou fazer, eu só vou porque tem gente. Eu vou porque vai ter gente para me conversar, eu vou porque vai ter gente para me ouvir, eu vou porque vai ter gente para me ensinar, eu vou porque vai ter gente para me aprender alguma coisa. Então, minha moeda, eu amo gente. Eu gosto de estar com pessoas. Então, tudo que eu for fazer que tiver pessoas, tá lá, tá valendo. Agora, exatamente o que eu não sei, porque minha cabeça tem 1000 ideias, né? Então, eu vou falar, vou entrar em detalhes, mas o principal é esse. Então, você falou sobre a moeda, né? Pessoas. Mas e como que você decidiu a moeda tempo? A moeda tempo. Boa. Quando eu resolvi trabalhar, quando eu falei coach, ser coach,
de mulheres. Por que mulheres? Porque a vida toda eu trabalhei mais com mulheres. E aí eu percebi que a maioria das mulheres, e isso era uma dor pessoal, tinha o mesmo problema que eu, procrastinação, falta de constância. E a maioria dos problemas que aí eu fui lá na causa. O que causa a procrastinação? O que causa a falta de constância? Gestão do tempo. Então eu percebi que enquanto eu não vou lá na base, organizar o meu tempo, rever os meus papéis, fazer a minha gestão do tempo, o que eu elimino, o que eu transformo, o que eu gasto mais tempo, o que eu gasto menos tempo, o que eu posso não fazer. Enquanto eu não olho para essa moeda, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo crescer profissionalmente, eu não consigo ser boa esposa, eu não consigo ser boa mãe, eu não consigo ser boa parceira. Eu não consigo rezar, eu não consigo malhar, eu não consigo cuidar do meu cabelo, porque eu não organizo meu tempo. Então eu acho assim, Giovana, para mim a moeda tempo, ela vem antes de tudo. Ela vem antes de eu escolher minha carreira. Ela vem antes de eu pensar em pagar minhas contas. Ela vem antes de eu me priorizar no sentido de ter o tempo de fazer as minhas coisas pessoais. Enquanto eu não sento, não olho para o meu tempo e vejo o que eu estou fazendo com ele, como que eu posso fazer para mudar isso, para alcançar o meu objetivo, eu não vou para frente. E aí eu percebi que isso não era um problema meu. Isso é um problema de todo mundo. E em especial aqui no Brasil, porque no Brasil o brasileiro ele gosta de deixar para a última hora. É o tal do jeitinho, né? Dá um jeitinho, né? Dá um prazinho, paga no último dia. E a gente percebe que é cultural, isso daí a gente é criado assim. Em outros países, muito pelo contrário, é tudo antecipado. Né? Quando a criança nasce, já é feito um valor para ela da faculdade. Aqui não, aqui quando você estuda, você faz um FIES para você pagar lá 20 anos depois. Então você vê que é cultural isso. Então eu comecei, se eu me organizar, fazer boa gestão de tempo e trazer essa ideia para as mulheres, gestão de tempo para rede social, gestão de tempo para minha vida particular, gestão de tempo para eu até tirar férias. Muitas vezes você precisa ter, para você aproveitar, você vai ficar uma semana, geralmente os pacotes. Se você não fizer uma boa gestão de tempo, você perde os 7 dias. Se você fazer boa gestão de tempo, dá no 7º dia você quer voltar para sua casa. Porque você aproveitou bem o momento. Então hoje, quando eu escolhi gestão de tempo, foi porque eu vi que ele era tipo o problema base. Para poder resolver todas as outras coisas das mulheres. É isso. E quais os próximos passos de Vivian Carla Eita. para 2022? Vamos lá, 2022 já tá assim, né? Ele entrou 15 dias bem down, bem baixo, né? E aí eu sentei para realinhar os meus propósitos. E assim, o que eu vou continuar fazendo, né? Eu continuo aí. Agora sim, eu trabalho com uma empresa chamada Internet, né? Até mostrei para vocês hoje. Então a minha vida é Instagram, é desenvolver conteúdo para YouTube, para Spotify, tá aí tentando me entender um pouquinho do LinkedIn, para entender um pouco do Google, o site Entrar no Ar, o Conexão Delas, né, que é um site onde nós vamos conectar mulheres, né, é um site de mulheres para mulheres, por mulheres, para a gente poder vender, trocar, compartilhar, ensinar, enfim, tudo vai estar lá. Né? Em breve a gente vai estar falando mais sobre ele aqui, lógico que as meninas estão extremamente envolvidas nesse processo. Cursos para a gente ajudar a mulherada no empreendedorismo, cursos com parceiras de João Pessoa, cursos com o Hugo, a gente quer continuar desenvolvendo eu acho que vai ser um ano de muita coisa online já, que eu tenho essa sensação, eu acho que o online ele vai ocupar uns 70% do meu tempo, assim mesmo, para eu desenvolver, claro que eu estou na fase do planejamento, que é a parte que às vezes ninguém tá vendo muita coisa, mas já tem muita coisa já rolando, né, a gente tá aí com um trabalho de divulgação, e com essa vibe de apresentadora também, na parceria que eu tenho com o pessoal do Papo de Imprensa. Então eu acredito que esse ano eu vou caminhar assim, fazendo muita coisa pro ON, né, envolvendo curso, mentoria, treinamento, atendimento, né, eu quero também dedicar um pouquinho de tempo para música, para arte, né, que é um projeto que eu tenho com o Hugo, porque a gente tem uma grande gratidão ao mundo da música, da arte, e também acredito que agregar mais empreendedoras, é isso que eu vou fazer esse ano, vai vir mais gente para cá, com certeza. Com certeza. Bom, então a gente quer te agradecer, Vivian, por estar aqui com a gente, por compartilhar sua história de vida, sua história no empreendedorismo, a sua história como mãe empreendedora e como uma pessoa que não inspira só nós duas, mas também inspira outras mulheres a não desistir, a correr atrás dos seus sonhos, a saber que é possível, que elas conseguem sim tudo que for do desejo delas. E
quero te desejar sucesso, né? Nossa. Que a nossa parceria continue por muitos e muitos, muitos anos, que gere muitos frutos, né, Giovana? E nos vemos na próxima, né? Nos vemos na próxima, Gratidão, a Giovana falou pra mim, fala pra mim o que você falou. Fala aqui pro povo ouvir. Sabe o que você falou pra mim? Quando eu falo, Giovana, eu queria conversar, queria te contar umas coisas que eu tô aqui, que eu não tô bem hoje. Eu perguntei, Você falou o que assim, que te traz aqui hoje? Aí você falou assim no final, sabe o que eu falei, eu tô falando demais? Aí você falou assim pra mim, sabe o que é pior? Que quando você vem, né, você ensina. Sim, Ela falou, eu achei engraçado que nos piores dias, que aqui nós três somos, gente, pra quem não sabe, coach também precisa de coach. Isso é importante. Então, aqui a gente faz um revezamento, né? Tem tudo, né? Tudo calculado. Eu acho que acredito que todo mundo, né, que tem a oportunidade de estar com você, aprende. Eu não sei, você tem uma riqueza nas suas palavras, você consegue falar, assim, coisas, assim, pra gente que você fala assim, cara, essa coisa, assim, é muito, sabe, é muito você, e é uma coisa, assim, muito divina. E eu acho que muitas pessoas deveriam, sim, marcar um café com você, deveriam, sim, dar uma passada aqui, porque você é um ser humano de luz, você ilumina o caminho das pessoas. A gente pegou a Marília Mendonça, fazia, né? Marília Mendonça, nossa eterna cantora da sofrência. E quando ela tava triste, que ela fazia as modas mais bonitas, né? Então acho que no dia que eu tomei, vou sentar pra fazer conteúdo. Sim, aproveita e já compõe ainda, sertaneja. Já pensou? Vou comprar letras, vai que. Músicas para as mulheres empreendedoras, né? Vai que. Ó, é a minha palavra de gratidão, né? De mesmo gratidão por vocês terem acreditado em mim desde quando eu estava lá como anjo, né? Na formação de vocês, né? Pra quem não acompanhou, assiste lá o episódio número 1 lá, que a gente conta como a gente se conheceu. E é muito gratificante, né? Ter essa... É uma honra, na verdade, eu poder ter a confiança da vida de vocês na minha mão, porque não é só profissional, também tem as coisas pessoais que chegam aqui, né? Então, pra mim é uma honra, um privilégio poder estar compartilhando e aprendendo com vocês todos os dias, e eu quero que isso continue pra sempre, tá? Só pra sempre, tá? O Farias, eu quero agradecer você, tá? Está atrás das câmeras, mas eu quero agradecer porque é impossível falar de mim sem falar de você, né? É impossível falar da minha história sem falar de você, não tem como, igual, sabe? Eu não sei explicar. Então, assim, único. Eu quero agradecer mesmo, porque tá comigo sempre em tudo que eu vou fazer, em todos os momentos, em todos mesmo, nos altos, nos baixos, né, nos profundos, nos rasos, e a vida é essa. Eu acho que a gente tá aprendendo todos os dias, tem muito mais para aprender. E eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou nesse podcast de hoje, né? Hoje foi a minha história, hoje fui encurralada, emparedada, e semana que vem já sabemos quem será a próxima, né? Já sabemos, surpresa, ninguém sabe, né, que ninguém sabe. E eu peço pra vocês aí se inscreverem aí, curtir, marcar, não sei como é que faz no Spotify, que eu já me perdi já nessas coisas todas, mas acompanhe os nossos YouTube episódios. eu coloco os nossos arrobas. Giovana, fala seu arroba. @coach Giovana Rodrigues. Vivian seu. Coach Vivian Carla. E o meu é @Jaqueline Rocha _. Pode deixar que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês verem, tá? E Spotify é só ouvir. Pode aprender sim. Pra quem tá no YouTube e quer nos acompanhar no Spotify, pode aprender sim. Pode aprender sim. Ok? É isso aí, gente. Obrigado, gratidão.